Bom, pessoal, bom dia. Então, a gente está na nossa aula 4 do módulo aqui, onde a gente vai falar dos insumos de instalação, né? Já falamos aí do painel, inversor, no plural, né? Tipos de painéis, tipos de inversores, microinversores. Da estrutura, a gente teve uma aula muito bacana, onde a gente viu cada tipo de estrutura, como ela é utilizada, né? Vimos os materiais mesmo. E agora a gente vai continuar falando da estrutura, mas é uma parte muito importante que é o cálculo da quantidade e os insumos utilizados numa instalação. Então a gente vai fazer uma instalação simples aqui, um número de painéis, e a gente vai ver para cada tipo de telhado. É bem rápido aí, mas é muito importante. Por quê? Muitos fabricantes e muitos distribuidores, o pessoal muitas vezes acaba não passando 100% para o cliente o que vem naquele kit, né? Vamos chamar dessa forma. E aí o que acontece? Eu quero um kit para 20 painéis. Beleza, mas como que vai ser a estrutura? Tá dentro do kit, mas são duas fileiras de 10, são 5 fileiras de 4. Como que funciona isso? E aí chega na instalação, já vi muito instalador reclamando, não veio quantidade de estrutura suficiente. Mas hoje, como está sendo feito a venda por kits, muitas vezes, o fornecedor ou até o fabricante vai enviar kits de montagem para 4 painéis, por exemplo. Mas na execução, você quer fazer fileiras maiores, e aí você não sabe quanto de material tem que utilizar, como que funciona, como que vai fazer. Então, é com base nisso que a gente vai fazer essa aula. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E a gente vai fazendo um cálculo aqui bem simples. A ideia, no nosso curso, nós temos também uma planilha explicando isso mais detalhado, mas a ideia nessa live aqui é a gente fazer bem rápido, prático, e desde o início mesmo para o pessoal aprender. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim, né? Então, Beleza. Ô, Rafa, bom dia. Nem tinha visto você aí, cara. bom dia. Bora lá. Então, pessoal, a gente está aqui, ó, uma planilha de Excel zerada e vamos fazer aqui. Então, vou começar os tipos de telhado, tá? E aí vocês vão me ajudando também. Então, a gente vai ter o telhado cerâmico. A gente tem aqui... Aí vou colocar item e quantidade, tá? Além do telhado cerâmico, a gente pode falar aqui telhado Eternit, que vai ser bem parecido. Aí nós temos telhado metálico. Muita gente chama de zinco, né? Telha de zinco, ou também pode ser aquele telhado com telha sanduíche. Enfim, é o trapezoidal ou ondulado, todo tipo de telhado metálico, tá? E nós temos depois telhado calhetão, tá? A gente já viu na aula passada, por isso que é importante acompanhando aula por aula, justamente para conseguir aí ver cada tipo, não perder a ordem, né? Depois nós temos aqui laje. Vou até colocar aqui, ó, triângulos. Muita gente faz um serviço personalizado com serralheiro, né? Mas nós temos um tipo de estrutura própria para isso. E aí nós temos solo, tá? Vamos lá. Bom, primeiro ponto. Cada fabricante vai ter as suas especificações, obviamente, né? Mas o que eu quero aqui é fazer de modo geral para ver se todos entenderam e saberiam hoje, até para precificar, né? Ter a quantidade aí de cada item.
Então vamos lá. Começando no telhado cerâmico. Qual é o primeiro item? Opa, qual é o primeiro item que a gente usa nesse tipo de telhado? Fala para mim. Vamos fazer o levantamento junto aqui dos itens. Primeiro, suporte Z, que muitos chamam, ou eu costumo chamar de gancho. Gancho. Tá? Depois a gente tem aqui trilho ou perfil. Eu vou até colocar perfil primeiro, mas eu sou mais das antigas, eu chamo de trilho, que é perfil de alumínio que a gente faz o suporte para os painéis, né? Em si, coloca, prende no suporte. Depois disso, a gente tem mid clamp ou grampo intermediário. Depois a gente tem o end clamp ou grampo final. Além disso, tem mais alguma coisa? Alguém? Alô, alô? Parafuso. Boa, quem que falou? Eu, Rafael. As emendas, né? As junções. Boa. Aqui, ó, junções, eu chamo de jointer. E, muito importante, pessoal, parafuso. Vou até colocar parafuso para fixar ganchos. Suporte, né? Por que isso? Álvaro, mas tem fabricante que manda, mas tem alguns que não mandam, então você tem que saber. Simples assim. Se você não sabe, você fica à mercê do distribuidor e do fabricante e depois não vai reclamar. Vamos lá. Então a gente tem aqui para o telhado cerâmico os itens. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Beleza? Depois a gente vai para os outros. Agora, ninguém me falou nada, mas quantas linhas, quantas fileiras, quantos painéis, qual o tipo de painel? Vamos lá. Vou até pegar aqui um painel que a gente usou nas aulas passadas. Vou abrir aqui. Onde a gente usou? Agora eu não estou lembrando, mas vamos pegar aqui. Pega na lista de painéis. Pegar um painel um pouquinho maior. Pegar esse da Sanova de 555. Inclusive hoje a gente ainda tem um pouco no estoque. A gente vai ter as medidas dos painéis. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui em cima, tá? E aqui abaixo, fileira. Vamos aqui. Quantidade de painéis e disposição. Vamos lá. Por que que isso é importante? A estrutura, ela não vai ser a mesma se o painel for diferente, né? Por quê? Por exemplo, a gente pegou aqui esse painel. A gente tem 2,28 metros, arredondando, por 1,14 m. E a altura de 30 milímetros. Se a gente tem muitos painéis que ele é de 2 por 1. E pode ser até 40 milímetros de altura. Já trabalhei até com 45. Então, isso tudo pode mudar o tipo de estrutura, tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse painel. Quantidade de painéis e disposição. Vou colocar aqui, ó, 20 painéis, 2 fileiras de 10. Beleza? Então, bora lá. Suporte Z. Lembrando, dependendo do tipo de fabricante, pode mudar um pouco, mas a gente vai fazer aqui um padrão, tá? Então, a gente tem aqui, no caso, ó, 2 fileiras de 10 painéis, 20 painéis no total, esse modelo de painel, e a gente começa aqui. Por onde vocês começariam esse tipo de quantificação, vamos dizer assim? Alguém tem alguma dica? Acho que pelos mids e ends, né? Cara, para ficar mais fácil, perfil.
aí não tem erro, tá? Então vamos lá. Aí vocês vão entender o porquê. Perfil aqui, o trilho. Vamos imaginar uma fileira de 10, depois a gente dobra. Então, a gente tem 10 painéis aqui, um do lado do outro. 3, 4, 5, por aí vai. Qual que é a largura desse painel? A gente já viu aqui que é 1,14, arredondando, certo? Então, a gente pega aqui, ó, 1,14 vezes 10. Quanto a gente vai ter no total? 11 metros e 40. Certo? Qual o tamanho do trilho que nós temos hoje no mercado? Já vou adiantar, tem um trilho de tamanho padrão para esse tipo de painel, que é o trilho, e depois eu apago aqui, tá? Só para ficar fácil. Mas hoje a gente usa muito trilho de 4,80. Então, o que a gente faz? Pega aqui, igual 11,4, dividido por 4,80. Quantos trilhos a gente vai ter? 2,3, certo? O que dá para fazer? A gente tem duas opções. A gente pode usar 2,5 trilhos desse, pega 2 trilhos, coloca e usa o jointer, né? E depois a gente coloca mais meia barra, que pode ser cortada na instalação, ou dá para a gente comprar um trilho menor. É simples, aí você pode usar 2 maiores e um menor, ou até vários menores. Vamos imaginar aqui que todos os trilhos são iguais e que a gente vai fazer o corte na instalação. Tá? Então, a gente está utilizando o trilho de 4,80 metros. Álvaro, lembrando que, além do tamanho dos painéis, tem os end e os mid, né? Que a gente tem que colocar isso. Você está falando a altura, né? Não, do distanciamento entre os painéis, né? Além dos 11,40, tem o mid trilho. Ou mid-end, né? Que a gente tem que calcular também. Isso, boa dica. O que o Thiago está falando, pessoal, é o seguinte. Quando a gente coloca um painel do lado do outro... Deixa eu fazer aqui, ó. Falei 10 painéis. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente pega... Imagina que aqui são os painéis, né? Eles não ficam dessa forma colados, tá? Aqui, ó. Entre eles tem uma distânciazinha... que se o painel, essa medida toda aqui, tem 1,14 arredondando, aqui também 1,14, eu vou aumentar um pouco aqui só para dar para escrever o número. Essa medida aqui, aproximadamente, seria de 2 a 3 centímetros, dependendo do clamp, tá? E na somatória que eu fiz ali, eu não considerei ela. Mas é uma boa dica. Por que eu não considerei? Porque esse trilho nosso de 4,80, ele já o fabricante ele já faz considerando essa distânciazinha que fica entre os painéis, tá? Mas é importante vocês saberem disso também. Toda instalação, o painel ele não fica colado, ele tem ali uma distânciazinha que é justamente daqueles clamps que a gente viu na aula 3, né? Aula de terça-feira. Então, vamos lá. Aqui a gente vai considerar o trilho de 4,80. Então, fazendo isso, a gente teria aqui, ó, 2, vou colocar um número quebrado mesmo, tá? Por que eu vou arredondar por conta do clamp que a gente acabou de falar aqui? Então, 2,5 unidades. Lembrando, 2,5 unidades, só que se a gente tem 2 painéis aqui, a gente vai passar uma barra de assim, certo? E a outra aqui também. Ou seja, para ficar fácil aqui. Vezes 2, né? A gente tem um trilho aqui, ó, fazer até 2 painéis aqui, espera lá. Usar meu programa master aqui de edição, para quem não conhece. Então, vamos lá, a gente tem uma barra aqui, certo? E ela aqui está tendo 2,5 barras, na verdade, só que aqui a gente também passa. Então, a gente multiplica por 2, certo? Então, aqui a gente multiplicaria por 2, igual 2,5 vezes 2. Só que 5 barras seria para uma fileira de 10. Aqui a gente está com 2 fileiras de 10. Ou seja, multiplica por 2 de novo, ou era só trocar aqui por 4. Então, a gente usa o total de 10 barras, tá?
Vou ensinar uma maneira ainda mais fácil para quantificar as barras. Pega aqui, ó, qual a medida da largura do painel? Lembrando, isso aqui para painel em formato retrato, que é o padrão, tá? Que é isso aqui, ó. Aí pega aqui e a barra vem nesse sentido. Mas a gente pode ter também isso aqui, ó. E aí a barra vem nesse sentido aqui. Pode ser utilizado também dessa forma. Então, a medida já mudaria. Ao invés da gente usar 1,14, a gente usaria 2,28. Tá? Por isso que é importante saber quantificar. Se você sabe quantificar, você pode ter o que for na instalação que você vai saber resolver. Então, não trabalhe com kit fechado sem saber o que vem lá dentro. Tá? Nunca faça uma compra dessa forma aí no escuro. Chegou na instalação, você não sabe o que fazer. Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, temos 10 barras, mas qual que seria o jeito mais fácil que eu estava falando? Pega aqui a largura do painel, se a gente está usando em formato retrato, então 1,14, arredondando, tá? Vezes, no caso aqui 20, que são 20 painéis, certo? Vezes 2, 45,6. Agora divide pelo tamanho da barra, que é aproximadamente 4,80, 9 barras e meia, a gente arredonda para 10 por conta ali dos clamps que tem no meio. Conta fácil e simples, beleza? Deixa eu apagar essa parte aqui. Beleza, não mexeu em nada aqui, né? Não. Vamos lá. Agora, com o perfil, a gente vem no suporte Z. Eu gosto de ir nessa ordem, tá? Se a gente tem 10 perfis, quem sabe aí qual é o padrão hoje de quantidade de suporte para esse perfil de 4,80? Alguém tem uma sugestão? Padrão de mercado da maioria dos fabricantes? Quantos suportes a gente usa por perfil, por trilho, por barra dessa? Alguém? 4. Seria 3 por barra? 6. Bastante sugestão. Né? Maioria dos fabricantes, 4, tá? 4. Vou escrever aqui, ó. A maioria dos fabricantes para barras trilhos de 4,80 usam 4 apoios, suportes. Ah, mas são todos? Não, já trabalhei com alguns que usam 3. Tá? Mas isso aqui é quase um padrão universal hoje. Por quê? Basicamente, para cada metro de barra, a gente usa um gancho. A conta é mais ou menos essa. Tá? Só que arredondando sempre para baixo. Então, 4,80 usa 4 ganchos. Se fosse uma barra de 2,40, 2 ganchos. Tá? Então, a conta fica muito simples. Igual 10 vezes 4, acabou. 40 ganchos, 40 suportes. E aí não tem erro. Beleza? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. A gente tem 10 placas, uma do lado da outra, 1, 2 e por aí vai. Né? Aí a gente tem os painéis, aliás, um do lado do outro. Aí a gente tem as barras aqui. Aqui seriam os ganchos. Então, teria, por exemplo, um aqui, para 2 placas, né? Um aqui. São esses ganchos que eu estou falando, esses suportes. Aí a gente vem aqui, mid clamp. Quem sabe como faz a conta aí para ficar fácil também? Tem um segredinho aqui. Alguém? Ninguém, gente? Estão com sono? Estão cansados? O que foi? Cara, eu acho que só tirando os ends das pontas, o restante dos espaçamentos que sobrarem entra com os mids. Isso, o que você falou foi. É número de... É isso aí que você ia falar, Jojo, já sei, já. Então, você tem 3 placas, por exemplo. Vou fazer em amarelo os clamps, aqui, em verde vai ficar mais fácil de ver. Aqui a gente tem os end clamps, que a gente chama, ou o grampo final. Eles vão nas extremidades aqui, porque a barra vai estar passando justamente aqui, ó. Tá? Aí, nos espaços que sobrarem, seriam os mid clamps ou grampos intermediários. Beleza? Vou ensinar uma conta fácil. No caso aqui, a gente usaria 4 mid, certo?
A conta para o MID é sempre o seguinte: total de painéis menos 1 vezes 2. Ou seja, quantos painéis a gente tem aqui? 3. 3 menos 1, 2 vezes 2, 4. Ah, e se fosse uma linha de 100 painéis? Olha que simples. 100 menos 1, 99 vezes 2, 198 midi-clamps. Só isso? Só, ué. Acabou. Então, total de painéis. Quantos? Eu vou colocar aqui 2 vezes, porque a gente tem 2 fileiras. Quantos painéis a gente tem em cada fileira? 10. Então, vou abrir outro painel. 10 menos 1, certo? Vou fazer tudo aqui, ó, vezes 2. Total de midi-clamps, 36. Tá? Vamos para o outro. End clamp, simples. End igual 4 por fileira. Acabou. Temos 2 fileiras, então igual 2 vezes 4. 8. Não tem segredo. Jointer, aqui ó, um segredinho. Quantas linhas a gente tem? 2 fileiras de 10, certo? Em cada fileira, a gente tem aqui, se eu for colocar cada fileira, a gente estava falando de 2 barras e meia, certo? Vocês lembram, né? Em cada fileira. Isso aqui é uma fileira, isso aqui é outra. Beleza? Aonde vai o jointer? Aqui, ó. A junção, né? Então, por fileira, a gente pega a quantidade de barras menos 1. 3 barras, 6 barras no caso por fileira, né? Que é 3 mais 3. Então, aqui, ó, 3 menos 1, 2. E aqui embaixo, mesma coisa. Tá? Então, a gente tem dessa forma. Então, aqui na fileira de 10, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e na outra também. Então, total de 8 jointers. Jointer é simples, é sempre ver a quantidade de barras que você tem na sequência e tira uma, que ele fica só nos espaços aqui no meio. Beleza? Parafuso para fixar suportes, ganchos. Aí vocês que vão ter que me falar, quantos a gente usa? Alguma sugestão? Vocês não falaram em branco, hein? 3? São 3 por gancho. Perfeito. Isso aqui também é tipo um padrão universal das estruturas, tá? Em alguns casos, dependendo como tá o caibro, só dá para pegar 2. Mas o ideal mesmo seriam 3 parafusos. E lembrando, não é parafusinho daqueles de montar móvel não, hein, pessoal? Isso aqui é parafuso robusto mesmo. A gente usa um parafuso, se eu não me engano, M6, de uns 40 milímetros ou 45 de comprimento, tá? E eu recomendo o parafuso do tipo sextavado, porque não espana na máquina. Não gosto de trabalhar com Phillips, muito menos fenda, pelo amor de Deus. Então, parafuso, a gente tem aqui igual quantidade de suportes, vezes 3, e não tem segredo. Beleza? Beleza, alguma dúvida? Alô, alô, alguma dúvida? Nada? Então tá bom, ué. Telhado Eternit. Primeiro item. O que a gente usa no Eternit, que seria o gancho no caso do cerâmico? Seria o parafuso estrutural ou haste fixadora, por exemplo. E aí a gente já viu que tem aqueles 2 tipos, para madeira e para metal, certo? Aí no trilho é a mesma coisa, clamp é a mesma coisa, junção é a mesma coisa. E a detalhe, a gente não tem, vou até colocar aqui, só que a gente não tem esse parafuso para telhado Eternit, porque o próprio suporte já é o parafuso, tá? Quantidade. Pessoal, mesma coisa, olha que simples. Já aprenderam a fazer o cálculo, não tem segredo. Agora é rápido. Vamos lá, telhado metálico. Já vai mudar bastante agora. O resto continua bem parecido. Então, telhado metálico. A gente tem 2 opções. A gente tem a opção daquela chapa em L, que foi que a gente viu no vídeo, que ela é fixada na onda trapezoidal. Então, a gente tem o telhado aqui dessa forma, né? Telhado metálico.
E aí vem aquela chapa em L aqui, fixada aqui assim, né? Aí aqui do lado dá para correr o trilho nesse sentido, ou ela pode ter até uma dobrinha aqui, fica assim, e aí o trilho pode correr aqui em cima também. Tem os dois tipos, tá? Mas, se fosse ela, a conta é a mesma, não muda. Mas eu vou fazer questão aqui da gente fazer o mini trilho. E o mini trilho a gente já viu, tem de 30, de 50, ou até o trilho comprido, com o formato do mini trilho, né, o perfil, mas ele é comprido, pode ter os 4,80 também. A gente gosta muito de utilizar essa fixação, acho que o Thiago deve estar online aí ainda, porque ela é muito prática, né, Thiago? Faz as pontas, passa uma linha e é rapidão daí, tem segredo. Como que funciona o mini trilho? Basicamente, a gente vai ter os painéis aqui, né? E o mini trilho, ele fica aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, são pedacinhos de barra, tá? Cada mini trilho tem que ter no mínimo 2 apoios, já vimos isso também na aula passada. Tem que ter no mínimo 2 apoios aqui, pegando na telha. Então, o trapézio da telha tem que estar passando um aqui, pelo menos. Não pode ser um apoio só, tá? E cada mini trilho com 4 parafusos, né? 2 em cada ponta. Então, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Beleza? Quantidade. Simples. Para uma fileira de 10, qual que seria a conta? Já vou falar, ó. Número de painéis, mais 1, vezes 2. E agora, como são 2 fileiras de 10, vezes 2 de novo. 44. Fechou? Perfil. A gente não vai ter. Então, vou colocar 0. Jointer, não vamos ter. Acabei de explicar como funciona o mini trilho. Parafuso para fixar mini trilho. Acabei de falar, no mínimo 4, tá? Mas cada castelo, cada trapézio ali que o mini trilho pegar, coloca em 2 parafusos. Então, se pegar 3 castelos, 6 parafusos no total. Então, aqui, vou colocar igual 4 vezes a quantidade de mini trilho. Lembrando que essa quantidade é a quantidade mínima. Oi? Eu ia falar 160. Ah, tá. Essa quantidade é a quantidade mínima, tá? 44, 176. Só que se a gente fosse fazer uma compra, eu não vou comprar isso aqui. Vou comprar mais. Chegar na instalação, vamos dizer que veio errado, veio uma haste a menos, um parafuso a menos, você não vai ficar contando com isso. Você vai lá, comprou mais, faz a instalação, depois você fala com o fabricante, distribuidor e por aí vai. Então, beleza. Mid clamp, mesma coisa. End clamp também, mesma coisa, não tem segredo. Detalhe, ó, um segredo para vocês sempre conferirem. O mid e o end clamp, se você somar, ele tem que dar a quantidade de mini trilho, ó. Beleza? Se der diferente, tá errado. Porque todo mini trilho vai ter que ter um clamp. Bora pro próximo. Agora uma dúvida. No mini trilho, ele também tem aquela borrachinha para evitar a corrosão galvânica. Como que dimensiona isso aí? Boa. Na verdade, cara, eu já conversei com bastante fabricante, eles falam que não é para corrosão galvânica, eles falam que é para infiltração. O mini trilho por si só, se ele for fixado de maneira correta no trapézio, ele não vai dar infiltração. Mas muitos fabricantes têm essa borracha mesmo, que ela já vem no kit. Tá? Isso aí nunca vai ser comprado à parte. Isso aí o próprio fabricante é obrigado a mandar junto. Então, alguns mandam um pedacinho de borracha, outros mandam uma fita. Aí, resumo, onde você for fixar, você coloca embaixo do mini trilho a borracha e faz a fixação depois com um parafuso. Bem lembrado, ô Joel. Oi? Pode falar, é que eu não consigo enxergar. Pode falar, Matheus. Bom Você nem dia, levanta pessoal. a mão, não. Só também para colocar uma segunda opção para o integrador, na hora que você falou que compra estrutura a mais e depois conversa com o fabricante, uma segunda opção também é você começar a fazer um estoque interno. Você pode deixar um pouquinho
para você, caso aconteça outro imprevisto, e não ter que fazer aquela troca, e ter que enviar, esperar voltar. Então, também é uma segunda opção que pode estar sendo feita. Perfeito. O Matheus, para quem não conhece, é do nosso distribuidor, né, da Sanext, onde nós temos parceria. E eu mesmo faço isso que ele falou, né? Eu trabalho com sobra, então eu tenho meu estoque próprio aqui, compro o material da instalação, mas tenho um pouco de estoque próprio. Então a gente não precisa ficar comprando picado toda vez. A gente simplesmente fala com eles, faz o pedido. O que eu recomendo? Vai usar 44 militrilhos? Compra 50, guarda 6. Na próxima compra, mesma coisa. Até você ter uma quantidade de estrutura que dá para fazer algumas instalações ali, tá? E aí você não perde tempo, porque hoje um dia de serviço vale o valor de toda essa estrutura aqui facilmente. Então não pode perder dia de serviço por falta de material, não. Bora lá que a gente tá acabando. Laje, triângulos. A gente viu na aula de terça também. O que faz a função do mini trilho ou do gancho? O próprio triângulo, certo? Aí em cima do triângulo a gente passa o perfil e o resto é igual, pessoal. Só não vamos ter aqui o parafuso para fixar o triângulo. Aliás, eu vou colocar aqui, ó. O triângulo, a gente faz ele chumbado na laje, dependendo do caso, tá? Ou, pessoal, pulei o caletão, depois a gente volta nele. Ou a gente faz sapatas, né? Então, igual a gente viu no vídeo de terça-feira, a laje tá aqui, aqui tem uma sapata, outra aqui, bem retinho, ó, no nível. Serviço de profissional esse aqui, ó. Aí passa aqui o triângulo. Beleza? Aí aqui a gente faz a gente chumba, né, com um parabolt ou com parafuso e bucha, mas bem resistente. Tem que ser um parafuso e bucha boa aí. Recomendo o SX da Fischer, fica a dica. Então, laje, triângulo. Como é que a gente faz? Basicamente, a gente vai ter a mesma quantidade dos ganchos, tá? Suporte Z. Então, ou do parafuso estrutural. Então, aqui, ó, 40. Perfil, também a mesma quantidade, tá? Vou até copiar aqui, ó. Perfil, a gente tem 10. Mid clamp, end clamp, não muda nada. Jointer, não muda. Parafuso para fixar o triângulo, né? Chumbado. O que a gente recomenda? Para cada triângulo, no mínimo, 2 parafusos em cada ponta, tá? Então, 4 por triângulo. Mas, recomendo também chumbar ele no meio, tá? Então, eu tô colocando o mínimo aqui. Então, ficaria dessa forma, ó. Se a gente pegar, algumas vezes a gente tem a laje, a gente pede para o próprio cliente na fase que está concretando, ou a gente pega um pedreiro, uma mão de obra para isso, fazer um triângulo, uma sapata inteiriça, depois a gente vem com um triângulo aqui, ó. E aí a gente faz a fixação aqui com 2 parafusos aqui, 2 aqui, 2 aqui. Aí não tem erro. Ah, por que a sapata? Para não precisar furar a laje e para ser contrapeso, para não sair voando. Porque isso aqui, ó, com o painel em cima, isso aqui é uma asa delta, pessoal. Aí o vento bate aqui, ó. Vento bate aqui, ó. Painel, tadinho, ele faz assim, ó. Vira uma pipa aqui, tá? Então, fique esperto. Já vimos casos como esse, infelizmente, aí, não da nossa instalação, mas a gente toma muito cuidado. Então, triângulo basicamente é isso. Tá? Agora a gente vai para o telhado caletão. A gente viu, telhado caletão é o seguinte, a gente tem aqui, aqueles, fazer bem grotesco, mesmo que a gente já está acabando o tempo, aquelas ondas aqui do telhado bem grande. O caletão, ele vem aqui, ó. Ele tem aquela chapinha aqui, em cima dela a gente passa a barra, tá? E ele é fixado com rebites aqui. Os 4, 5 rebites bem parrudos mesmo, bem forte. Como que faz a conta? Mesma coisa aqui, ó. Vou até copiar. Só que aqui, ao invés de triângulo, vou colocar o nome, suporte caletão. Eu quero ler um pouquinho, por favor. Aqui a quantidade é a mesma, perfil, clamp, junções, tudo. E aqui não é mais parafuso, é rebites,
Obrigado. Para suporte caletão. Como que a gente faz a conta? Vou colocar aqui, ó, vezes 4, tá? Oxi. Mas é o que eu falei, pode ser que seja 5 ou mais. E bora pro último, solo. Isso aqui é meio difícil, hein? Isso aqui depende de cada fabricante. Mas, resumo, quantidade. Se eu falar uma quantidade aqui, vocês vão pegar fabricantes e vai dar muita diferença. Eu vou fazer só os itens com todos aqui, tá? Primeiro item. Ô, Thiago, você consegue me auxiliar aí, você que fez as últimas aí também? Vamos colocar aqui pilares, aço galvanizado. Então vamos nós mesmo. Acho que ele teve que ir para a instalação. Né? Estou ouvindo aqui. Beleza. Ó, pilares, aço galvanizado. Tá, então tem que fazer a broca. Faz a fixação do pilar concreta. Eu vou colocar o outro aqui, ó, concreto. Vou colocar até em vermelho. Isso aqui é comprado à parte. Isso aqui não vem na estrutura. Tá? Depois a gente tem as terças, que vai unir os pilares, tá? E nós temos depois os perfis que vão em cima das terças, tá? Que podem ser os trilhos. Aí a quantidade seria a mesma coisa desses perfis, mas terça, pilar, concreto, isso tudo vai mudar, não tem como dar um padrão, pessoal. Aí, além disso, a gente vai aqui, ó, vou colocar cordoalhas para contraventamento. Isso aqui também depende de cada fabricante, tá? Isso aqui eles mandam junto. Então, fazer aqui um esboço. Tem o solo aqui. A gente vem aqui com o pilar. Aqui tem outro. Né? De repente é monoposte, às vezes não é. Tá? Vamos imaginar que é monoposte, a gente está vendo de trás. Vai ficar assim, ó. Tá? Em tese seria na mesma altura, né? Beleza. Aí a gente tem, nesse sentido aqui, as vigas que vão estar descendo. Em cima aqui a gente passa as barras, em cima das vigas. Então aqui seriam as vigas. Tá nesse sentido, entrando aqui na folha. E agora teriam as barras aqui. Tá? E aí depois a gente tem para contraventar aqui também, tá? Que aí continua aqui, às vezes faz um X, depende de cada fabricante, tá? E basicamente é isso. A gente conseguiu ver para quantificar aí todos os tipos de estrutura. Lembrando que depende de cada fabricante também, mas o basicão aí é isso. Fala, Cris. Só faltou o carport, né? Depois. Bem lembrado, cara. O carport que o Cristiano tá falando é uma estrutura. Eu vou chamar até de serralheria própria, tá? A gente tem muito tipo de carport. Assim, abre um leque enorme. A gente podia fazer uma aula só pegando exemplos de carport falando disso. É uma ideia também. Mas hoje o que eu recomendo para carport, ou pegar um serralheiro próprio, tá? Com um laudo estrutural, ou pegar uma estrutura muito reforçada aí e ver junto com o fabricante como fazer a fixação, porque muda muito. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não, Loro, tudo certo. Nada? Então, fechou. Bom dia aí para todos. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima, moçada. Tamo junto. Até mais, Valeu, valeu. pessoal. O Ricardo quer perguntar, eu acho. Se quiser, pode falar, Ricardo. Não. Vamos online aí. Não, tá tranquilo. Então, beleza, Bom irmão. dia, Bom dia aí rapaziada. para você também, cara. Valeu. Tchau, tchau.